A professora Márcia tem 3,6 metros de fita na cor azul e 2,4 metros de fita na cor amarela e precisa cortar ambas as fitas em pedaços de mesmo tamanho, o maior possível e sem desperdício. Não vai sobrar nem faltar fita. Depois desse processo, ou seja, após cortar as fitas, ela precisará dividir cada pedaço em 3 partes de tamanhos iguais. Terminada essa divisão, ou seja, a segunda divisão, porque primeiro dividiu aqui, depois dividiu aqui, então, ó, terminada essa divisão, o número de pedaços de fita na cor azul excederá o número de pedaços de fita na cor amarela em quanto? Então vamos por partes para a gente não se perder e entender todo o problema. Então a professora Márcia ela tem 2 tipos de fitas, a cor azul e a cor amarela. Então azul e amarela. Azul nós temos 3,6 metros e 2,4 metros. Para a gente não trabalhar com vírgula e nesses números, né, e porque aqui é um comprimento, vamos transformar isso em centímetros. Então vai ficar 360 centímetros e 240 centímetros, porque assim fica mais fácil. E a gente entende melhor, né, as divisões. Ok. E a gente ainda por cima vai ter que fazer o quê? O MDC entre esse 360 e o 240, porque ele diz que ela quer dividir pedaços de mesmo tamanho o maior possível sem desperdício. Então, começando pelo número 2 aqui, que é o número primo inicial, o primeiro número primo, que divide os dois ao mesmo tempo, então vai ficar 360 dividido por 2, 180. 240 dividido por 2 vai dar 120. Dividir por 2 novamente vai dar 90 e 60. Dividir por 2 novamente vai dar 45 e 30. Daria para dividir por 2, mas o 45 não é par. Por que eu coloquei essa bolinha aqui na frente? É apenas uma dica para lembrar que você está fazendo MDC. E vamos lembrar qual que é o próximo número primo que pode dividir os dois ao mesmo tempo, é o número 3, ok? A ordem desses caras não importa. Você sempre vai chegar no mesmo resultado. Então 45 dividido por 3 vai dar 15. 30 dividido por 3 vai dar 10. Existe algum número primo que divida os dois números ao mesmo tempo? Esse aqui é o próximo, que é o número 5. 15 dividido por 5 vai dar 3, 10 dividido por 5 vai dar 2. E a gente para por aqui e nós temos o MDC entre 360 e 240, que são os números, que é só fazer essa multiplicação, que é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo, 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. E vamos interpretar isso. Esse 120 aqui, ele é o tamanho, então 120 centímetros. E esse 3 e esse 2 são os pedaços. Vamos ver por que eu tiro essa conclusão lá no enunciado. Pedaços de mesmo tamanho, o maior possível e sem desperdício. Então, o maior possível. Então, ó, nós temos 3 pedaços na cor azul com 120 centímetros e 2 pedaços na cor amarela com 120 centímetros, ok? Então, vou colocar aqui antes azul e amarelo. Vou colocar aqui em cima pedaços e tamanho. Azul serão 3 pedaços no tamanho de 120. E amarelo, 2 pedaços no tamanho de 120. Por que eu fiz isso? Porque vai ter que acontecer outro corte. Após cortar as fitas, ela precisará dividir cada pedaço em 3 partes de tamanhos iguais. Então esse tamanho de 120 aqui ele vai ser dividido por 3. Então o 120 será dividido por 3, que foi isso que o enunciado deu, que serão 40 centímetros. Então 3 pedaços de 40 centímetros equivale a esse 120. Então anotar isso.
3 pedaços de 40 centímetros. Então aqui, 3 pedaços. E aqui o tamanho. Só que isso é para uma fita. Aqui são 3 pedaços e aqui 2. Então depois do corte, vou colocar desse lado aqui. Depois... azul, amarelo, pedaços, tamanho. Pedaços na cor azul são os 3 pedaços vezes os 3 pedaços daqui, vezes o tamanho, que é 40. E amarelo são os 2 pedaços de antes, vezes os 3 pedaços de depois, vezes os 40 aqui. Ok? Então, separando bonitinho aqui, ó, pedaço e tamanho. Então, pedaços é essa galera e tamanho é essa galera. Para facilitar, no depois ficou o seguinte: azul, 3 vezes 3, 9 pedaços de 40 centímetros, e amarelo, 2 vezes 3, 6 pedaços de 40 centímetros. Aí agora vem a pergunta do problema que a gente vai conseguir resolver. Terminada essa divisão, o número de pedaços de fita na cor azul excederá o número de pedaços de fita na cor amarela, enquanto, no final das contas, ele quer 9 menos 6. É isso que ele quer. Então, os pedaços, vou até passar para cá. 9 pedaços na cor azul menos 6 pedaços na cor amarela serão 3. E 3 é a resposta do problema. 3 está na alternativa E, então letra E é o gabarito da questão.